Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja fiel, uma igreja relevante, bíblica, contemporânea, uma igreja que será uma bênção certamente na sua vida e na vida da sua família. Este programa tem o propósito de responder algumas perguntas que nos são enviadas, perguntas que talvez possam ser também as suas perguntas. Então hoje, neste programa, eu gostaria de responder 3 perguntas que nos foram enviadas. Vamos ver a primeira pergunta. É a seguinte: pastor, a Bíblia fala muito sobre votos, fazer votos a Deus. É legítimo? É correto? É bíblico fazer votos a Deus ainda hoje? A sua pergunta é muito importante. Sim, é bíblico fazer votos. É bíblico fazer votos ainda hoje. Mas eu gostaria de ler para você um texto da Bíblia que trata desse assunto. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 5, quando diz o seguinte, aliás, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, pois melhor é que não votes do que votes e não cumpras o teu voto. Eclesiastes 5, 4 e 5. Então, veja bem, o que é um voto? Um voto é uma promessa que você faz. Em virtude de uma ação divina na sua vida, de uma resposta à sua oração, de uma expectativa e sonho que você tem e colocou nas mãos de Deus, e Deus atendeu ao seu clamor, você, ao prometer, ao cumprir, ao fazer o voto, você deve cumprir o que prometeu. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. É nesse sentido que a Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos, ou seja, aquelas promessas feitas no vapor da emoção, aquelas promessas feitas sem medir o custo, o preço, as consequências, aquela promessa feita no afogadilho, sem reflexão. Então Deus não quer que você entre por esse caminho de fazer promessas e mais promessas e depois não cumpri-las. Se você fizer um voto, cumpra o seu voto. Se você fizer um voto, tenha pressa em cumpri-lo. Disto Deus se agrada. Vamos à segunda pergunta que nos foi enviada aqui. É a pergunta de uma mulher, de uma esposa, e a pergunta é esta: pastor, até que ponto eu devo ser submissa ao meu marido? Bom, esta é uma boa pergunta. Primeiramente, é preciso dizer que submissão não significa inferioridade. Segundo, submissão não significa ser capacho, não ter vez, não ter voz. Terceiro, submissão não é ao gênero, não é submissão do gênero feminino ao gênero masculino. Terceiro, a submissão é específica ao seu marido, Essa submissão tem limites, porque a mulher é submissa ao seu marido no Senhor. Em outras palavras, ela só deve ser submissa ao seu marido na medida em que essa submissão não contraria a sua fidelidade a Cristo. Se esse marido exige da sua mulher que ela faça alguma coisa que está na contramão da sua fé, da sua consciência, dos valores
estabelecidos na palavra de Deus, esta mulher está desautorizada a sujeitar-se ao seu marido, porque antes importa obedecer a Deus que aos homens. Por exemplo, imagine um homem que tem uma vida promíscua e quer que a sua mulher tenha o mesmo estilo de vida dele, ou tem suas fantasias perigosas de degradação moral e quer que a sua mulher atenda a essas fantasias. Essa mulher está desobrigada a de fazer qualquer coisa que esteja contra a palavra de Deus e contra a sua consciência iluminada pela palavra de Deus. Agora, a mulher precisa ser submissa ao seu marido, sim. Isso não é uma coisa do passado, isso não é uma coisa cultural daquele tempo, não. Isso é um princípio de Deus que vale de geração em geração. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus que estabelece ordem nas suas relações. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da mulher. Claro que Jesus não é inferior ao Pai, o Deus Filho não é inferior ao Deus Pai, mas dentro da economia da redenção, Deus Pai é o cabeça do Deus Filho e certamente o Filho não é inferior ao Pai. Então, desta mesma maneira, o marido é o cabeça da mulher. Isso não implica em ser superior à mulher, não significa que ele tem mais valor do que a mulher, significa que dentro da estrutura de uma família não podem ter duas cabeças. Vai ter conflito. Então preste bem atenção nisso. Uma mulher nunca é feliz quando ela manda no seu marido. Um homem nunca é feliz quando é mandado pela sua mulher. Dentro do projeto de Deus, o homem precisa assumir a sua liderança. Que liderança? Uma liderança rude, indelicada, uma liderança de desrespeito, como um ditador, como um opressor? Absolutamente não. O que a Bíblia diz é que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Em outras palavras, se da mulher se exige submissão, como a igreja é submissa a Cristo, do marido se exige amor, como Cristo amou a igreja. A submissão da mulher ao marido não humilha essa mulher, não rebaixa essa mulher, ao contrário. Quanto mais a igreja é submissa a Cristo, mais honrada esta igreja é. Quanto mais a esposa entende esse papel de ser esse suporte do seu marido, quanto mais essa mulher é protegida e honrada. Vamos à última pergunta que nos foi enviada ao programa. A pergunta é de uma mulher que está um pouquinho chateada, viu? Aguenta aí. A pergunta é essa: ô pastor, como vencer o mal com o bem, como Paulo ensina lá em Romanos, capítulo 12, quando o seu marido chega às 4 horas da madrugada bêbado, quando o seu marido humilha você na frente dos outros, quando o seu marido troca você pela família dele no final de semana, ou troca a minha família no final de semana para ficar no jogo e no bar? Bom, essa é uma pergunta complicada, né? Porque esse marido aí precisa de emendar o caminho dele. Esse marido aí não entendeu nada do que é ser um homem, do que é ser um líder da sua família. Ele é digno de repreensão, de correção. Ele precisa se arrepender, precisa mudar de vida. Ele precisa ter hombridade, ter honradez. Ele precisa valorizar a família que ele tem, a esposa que ele tem, os filhos que ele tem. Ele precisa entender que, do jeito que ele está fazendo, ele está destruindo com as suas mãos esse precioso tesouro que Deus deu a ele para cuidar. Então você, mulher, nesse caso, precisa confrontar o seu marido com firmeza, com doçura. Orar por ele. Rogar a Deus pela libertação dele. Seu marido está escravo, escravo da bebida, escravo do jogo, escravo de uma vida
irresponsável, porque a menos que este homem esteja ou a trabalho, ou numa viagem, ou numa reunião, um homem casado e nem solteiro deve chegar em casa às 4 horas da manhã fazendo o quê? Nas rodas de bebedeira? Na vida promíscua? Gastando dinheiro que deveria suprir as necessidades da sua família com jogo, com bebida, nos bares? Então esse marido precisa urgentemente de ser trabalhado, aconselhado, orientado, para que ele caia na real, se arrependa e possa assumir de fato o seu papel como homem, como marido, como pai, como exemplo para a sua família. Agora, você como mulher cristã, ama seu marido incondicionalmente. Você como mulher cristã deve orar por ele e esperar em Deus um milagre na vida dele. Eu conheço casos parecidos com esse que você menciona, em que a mulher não abriu mão do seu marido, a despeito de tudo isso, e orou, e jejuou, e chorou diante de Deus, e viu o milagre de Deus acontecendo. E coisas lindas e maravilhosas ocorreram nesta casa, pela intervenção de Deus, porque quem transforma o coração é Deus, quem regenera é Deus. Então, diga você, mulher, a despeito de tudo isso, não desista do seu casamento, lute por ele. Deus pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. O programa Trocando Ideias tem esse propósito, responder perguntas. Mas agora eu quero fazer um convite a você. Venha fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós somos uma igreja acolhedora. Estamos lá na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Estamos lá prontos para abraçar você, para receber você e a sua família. Nós somos uma igreja viva, dinâmica, uma igreja que tem atividade durante toda a semana e você é nosso convidado. Venha participar com a gente, venha fazer uma visita. Eu tenho certeza de que sua vida vai ser diferente. Você vai ser acolhido, você vai ser amado, você vai ser pastoreado, você vai ser alimentado com a genuína e pura palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E fica conosco, porque nós teremos outros programas semelhantes a esse. Deus abençoe e um grande abraço a você.